Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta finalmente ao nosso Clube do Livro, dando continuidade ao estudo aqui deste livro que a gente está estudando esse ano, Terapia do Esquema, Guia para Tratamento Individual em Grupo Integrado. Demorei um pouquinho para voltar, porque estive envolvida em outros projetos, né? Mas vamos lá, vamos finalizar, ou quase finalizar, o capítulo 5, que é o penúltimo, e o capítulo 6. Faltam só dois capítulos para a gente finalmente terminar esse livro. Esse capítulo 5, eu tenho certeza que ele está sendo muito esperado por vocês, para quem está conseguindo acompanhar aí, que são as sessões de terapia do esquema individuais. Então, vamos começar. O foco do conteúdo das sessões individuais, ele vai sendo coordenado de acordo com o modo que está sendo trabalhado nas sessões em grupo. Então, aquela ordem que a gente viu de começar pelos modos de enfrentamento desadaptativos no grupo, vai ser a mesma ordem que a gente vai começar nas sessões individuais, tá? Porque o trabalho da terapia do esquema individual, ela apoia o trabalho na terapia do esquema em grupo, e vice-versa, em uma relação recíproca. O conceito de TE de um paciente, então, a conceitualização do paciente vai sendo desenvolvida na terapia individual, assim como os objetivos específicos que são identificados e associados claramente aos modos também nas sessões individuais. A gente vai ver aqui como, tá? São descritas no livro 12 sessões individuais, com 35 intervenções possíveis a partir dos componentes cognitivos, experienciais e de quebra de padrões comportamentais. É aconselhado aos iniciantes da TE aderir à sequência de modos conforme está descrita no capítulo. No entanto, dependendo do paciente, o terapeuta escolhe qual componente que ele vai utilizar. Se ele vai iniciar pelo componente cognitivo, experiencial ou de quebra de padrões comportamentais. Mas se você está começando a aplicar, né, este exercício, é a primeira vez, a orientação das autoras é que você siga o que está no capítulo, que é a ordem que a gente vai ver aqui, tá? Bom, a conceitualização e os objetivos da TE. A conceitualização começa nas sessões de psicoeducação sobre a TE, quando o paciente é exposto pela primeira vez a esse modelo de tratamento. A TE é colaborativa, começamos a conversar com o paciente no início do tratamento sobre a nossa compreensão dos seus problemas nos termos do modelo da terapia do esquema. Então, como eu pontuei anteriormente, a conceitualização ela vai sendo mais bem elaborada e desenvolvida, principalmente nas sessões individuais, e ela é compartilhada de forma bem resumida nas sessões em grupo, durante a semana que for do modo adulto saudável. Este daqui, então, é o primeiro exercício que é realizado na sessão de terapia individual, que é para poder definir os objetivos na terapia do esquema. A recomendação aqui no roteiro que a gente tem no livro é começar pelo modo criança. Qual que é o modo criança do paciente que é mais ativado? E ele vai preencher essas questões. Então, quais são as dificuldades que eu enfrento quando eu estou neste modo? Por exemplo, um modo criança solitária. Dificuldades que eu enfrento quando eu estou nesse modo. Me sentir sozinha, me sentir desamparada, sentir tristeza de maneira intensa. Então, qual que é meu objetivo de tratamento em relação a esse modo? Pode ser me sentir bem, estando sozinha. Pode ser um objetivo aqui em relação a esse modo. Depois, a orientação aqui do livro, deixa eu dar uma olhadinha. Então, é começar com os modos criança, depois ir para os modos pais ou mães, os modos internalizados disfuncionais. Então, quais são os mais ativos, mais presentes no paciente, as dificuldades que ele enfrenta. Depois, que continua esse exercício, eu coloquei só um trecho aqui para vocês. É ir para os modos saudáveis, adulto saudável.
depois é que vai para o enfrentamento desadaptativo, então não está na ordem aqui. No livro ele tem uma recomendação que ele orienta de você preencher. Por último, vai ser o modo de enfrentamento desadaptativo, tá? Então, lembrando aí, para quem está pegando essa aula aqui de primeira, a gente tem um canal no Telegram que eu compartilhei esse material, que ele é gratuito, disponibilizado pela própria editora do livro. Vocês podem ter acesso através do site, com com esses exemplos, com os roteiros, com as fichas dos exercícios, está disponibilizado lá nesse canal no Telegram. Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que tem um roteirinho, então, de como que eu posso aplicar esse exercício, certo? Bom, então, como eu citei, a gente vai começar a trabalhar, então, ao longo dessas 12 sessões. O primeiro são os modos de enfrentamento desadaptativos. A escolha de qual modo de enfrentamento, lembrando aí que a gente tem quais modos de enfrentamento? Tem o modo de enfrentamento resignado, hipercompensatório e evitativo. Eu vou me focar naquele que é mais utilizado pelo paciente, que é mais problemático para ele, tá? E aí, os exercícios, eles vêm, a primeira alternativa aí, trabalhar com intervenções de quebras de padrões comportamentais, em que você vai identificar qual que é o comportamento, a situação em que esse comportamento aparece, qual que é o nome do modo de enfrentamento. Então, qual que é o modo de enfrentamento que eu tenho com mais frequência? Qual que é o meu modo de enfrentamento mais perigoso? E como eu citei no material complementar, nessas fichas, tem mais algumas questões para serem preenchidas, tá? Então, este daqui é um exercício focado na quebra de padrões comportamentais. Ainda dentro dessas intervenções de quebra de padrões comportamentais, vai ter os experimentos comportamentais para o modo de enfrentamento desadaptativo. E aqui ele traz um exemplo de um modo protetor evitativo. E aí, o experimento comportamental aqui, que ele também traz como exemplo, é conversar com o vizinho por 5 minutos e depois avaliar a intensidade do meu protetor evitativo. Então, aqui são exemplos para vocês terem ideia de como que vocês vão aplicar, mas isso vai depender muito do caso, né, de cada paciente. As intervenções cognitivas, elas vão se basear nos prós e nos contras dos modos de enfrentamento desadaptativo. Então, você vai listar aí quais foram as vantagens e as desvantagens, e tem também um roteiro aqui de tarefas para você poder fazer, situações em que foi útil usar esse modo de enfrentamento, que aí eu consigo pensar nessas vantagens e situações também aqui do dia a dia em que você usou esse modo de enfrentamento que ele foi útil para você. Então, tem um roteirinho que vai te fazer pensar nessa utilidade. Depois você vai listar essas duas listas para poder comparar os argumentos a favor e contra de manter, lançando mão aí do uso desse modo de enfrentamento. Uma outra intervenção cognitiva também vai ser trabalhar as distorções cognitivas do modo de enfrentamento desadaptativo e desenvolver antídotos do modo adulto saudável. E aqui ele traz um exemplo. Se você confiar nas pessoas, elas só vão te machucar. Pode ser uma distorção cognitiva, né? Então, você acredita nisso? Quais são outras distorções desse modo? E aí você vai listar e vai listar aqui um antídoto para isso. Então, por exemplo, as pessoas podem te machucar se você confiar nelas, mas a maioria não vai te machucar de propósito. E por aí vai. Agora, quando a gente entra na parte da intervenção experiencial, a primeira parte vai ser o confronto empático. Então, a gente vai fazer um confronto aí, retornando a essas vantagens, o quanto que é vantajoso e desvantajoso lançar mão desses recursos, né? Desses modos de enfrentamento. Então, na intervenção experiencial, a gente vai entrar em contato e fazer um confronto empático, validando, né, que foram comportamentos aqui, ó, que te ajudaram a sobreviver em situações difíceis e dolorosas no passado, mas que agora não está te ajudando, pode não estar funcionando para te atender de maneira saudável. E a segunda parte desse exercício experiencial vai ser o diálogo de modos
para o modo de enfrentamento desadaptativo. E aí vai ter também um roteiro de tarefa aqui, o que que é recomendado fazer, né? Quero que o meu modo adulto saudável assuma mais controle na terapia. Por quê? Meu modo adulto saudável pode assumir mais controle na terapia da seguinte forma. Então, é uma forma de desenvolver textos, né, elaborações para criar esse diálogo entre os modos. Então, essa foi a nossa primeira parte de intervenção para sessões de terapia individual, modos de enfrentamento desadaptativo. As próximas partes vão ser focadas em cada um dos modos. Então, a próxima parte aqui vai ser modos pai ou mãe internalizados disfuncionais, que a gente sabe hoje que é o modo crítico, exigente ou punitivo. Então, vamos retomar aqui nos modos pai e mãe internalizados disfuncionais, que hoje, em 2024, a gente já utiliza modos críticos, punitivo e exigente, tá bem? Começando pelas intervenções de quebra de padrões. O primeiro exercício é o que as autoras chamam de role play histórico. Elas reforçam para não adotar essa técnica para situações de trauma ou abuso. E o objetivo dessa técnica é a mudança no nível do esquema, no significado do evento. Então, aqui, primeiro, o paciente ele vai fazer 3 role plays e em que o paciente vai primeiro assumir o papel da criança e o terapeuta assumir o papel dessa outra pessoa. E juntos eles vão pensar nessa situação original da infância, o que que o paciente presume, ou ele presumiu, né, que a outra pessoa pensou, o que que a outra pessoa pensa e o que que eu penso. E aí, o objetivo é a gente ir trocando os papéis, mas sempre pensando em alternativas, né? O que que essa pessoa poderia ter pensado de diferente nessa situação? Então, por exemplo, numa situação em que, vamos, aqui, ó, essa figura aqui me veio na memória assim, minha mãe me colocou de castigo, então ela não gosta de mim. Tá? Então, o que eu presumi que a outra pessoa pensa, ela não gosta de mim. Então, mas o que mais a outra pessoa poderia pensar? Quais são outras alternativas? Não, ela ficou chateada porque eu tive um comportamento inadequado. Ela está num dia ruim porque ela teve um problema no trabalho dela. Então, é criar essas alternativas e fazer, né, simulações aí para que a gente consiga mudar exatamente o que o objetivo está falando aqui, o significado do evento. Não é fazer um ensaio comportamental, certo? Então, esse é o primeiro exercício. O segundo exercício, e aí vocês podem, quem é da TCC, pode até estar sentindo uma similaridade, né? Porque são técnicas bem próximas da TCC, a gente faz isso na TCC também. Assim como essa segunda atividade aqui, ó, que é o cronograma semanal positivo. É realmente pensar em atividades positivas e gratificantes e programar, né? Realmente ter um cronograma para que essa atividade seja realizada, né? Qual que é a atividade, o horário que você vai realizar essa atividade e, mais importante ainda, é como que eu me senti após realizá-la. Então, também é um tipo de exercício que a gente utiliza muitas vezes quando a gente está fazendo ativação comportamental, pacientes com depressão, né? Esse cronograma semanal positivo a gente vai utilizar aqui também. Então, na seção das intervenções cognitivas, a gente tem este primeiro exercício, que é o círculo de identidade. O que que acontece? Naturalmente, é, o que se observa é que à medida que os pacientes vão reduzindo os modos disfuncionais internalizados, eles vão sentindo, vai ficando um buraco, vai ficando um vazio. Então, essa parte deles, ela vai desmoronando.
Então, é preciso colocar alguma coisa no lugar. E a substituição que é sugerida pelas autoras, né, a substituição saudável, é uma identidade de modo adulto saudável mais forte. Então, à medida que eu estou enfraquecendo essas vozes, eu estou fortalecendo o adulto saudável. E vai ser a construção desse círculo, dessa identidade do modo adulto saudável, tá? De novo, no material complementar, vocês vão ter toda essa orientação aqui. Eu quis trazer, e eu estou trazendo aqui para vocês apenas um resumo dos exercícios que vão sendo aplicados em cada tipo de intervenção, tá? Vocês veem com mais detalhe no material. Mas o objetivo, então, é trabalhar com afirmações. Quais eram as afirmações que você ouvia a princípio do modo exigente e punitivo? Quais são os fatos que você tem acerca disso? Criar novos fatos positivos e colocando isso dentro de um círculo. Tem um desenho aqui que é um círculo. Por isso que o exercício se chama círculo de identidade, que você vai construir essa nova identidade de um adulto saudável mais forte. A segunda intervenção cognitiva vai ser trabalhar em cima das distorções cognitivas. Então, primeiro, você vai listar todas as regras, todos os mandamentos que você ouviu do modo exigente, vai colocar ali e depois você vai flexibilizar. O objetivo é realmente trabalhar em cima de uma flexibilização dessas regras, desses mandamentos. Qual seria o antídoto, então, para tudo que você fizer deve ser perfeito? Poderia ser, faça o seu melhor, isso é suficiente. E aí você vai trabalhar com o paciente como ele se sente, né, à medida, depois, né, que ele flexibiliza essas regras. Então, esse são os dois exercícios da parte cognitiva. Agora temos as intervenções experienciais da TE. Para quem já está acostumado com as intervenções para a terapia individual, essas duas aqui, em termos experienciais, não vai ser tanto uma novidade, né? Na verdade, até as anteriores, para quem já conhece, não é tanto uma novidade. Mas vamos lá. O primeiro exercício é de fazer o reprocessamento de imagens. Vocês vão realmente conduzir o paciente em etapas para que ele ou traga, né, naquela semana ele tenha realmente vivenciado esse modo, ou alguma situação que você vai precisar ativar que faça o lembrar desse modo, tá? E você vai fazer, então, um exercício de imagem, que é ativar a imagem, fazer uma ponte afetiva de uma situação atual para o passado e fazer a intervenção de proteção, de suprir a necessidade daquele paciente quando esse modo aparecer. Então, esse é o primeiro exercício, que é de reprocessar a imagem. Então, você vai reparar as necessidades do paciente que não foram atendidas, você vai dar limite, combater, né, esse modo que aparecer aí, ou punitivo ou o exigente. Já no segundo exercício, vai ser feito um diálogo de modos para os modos disfuncionais internalizados, das vozes internalizadas. E o diálogo de modos, então, ele é feito aí da maneira presencial, que você tenha 3 cadeiras, uma para criança vulnerável, uma para o adulto saudável e um para essa voz internalizada disfuncional. E no online a gente teria que realmente pensar e o paciente realmente ele ter um ambiente para que ele possa trocar de lugar e ter essas 3 cadeiras ou mudar de lado visualmente assim na câmera, tá? No material complementar, novamente, tem explicando detalhadamente como realizar os dois exercícios. E uma recomendação, uma, uma sugestão que é dada é de você criar flashcards no final dos exercícios para que o paciente, ele lembre aí, né? Quando ele estiver no modo, o que que ele realmente precisa e como que o adulto saudável pode ajudá-lo aí a sair dessa situação. Forma, a gente encerra esse modo, os modos das vozes internalizadas disfuncionais, e a próxima parte vai ser o modo criança vulnerável.
Agora vamos para o modo criança vulnerável, começando também pelas intervenções de quebra de padrões comportamentais. Primeiro exercício é desenvolver novas técnicas para confortar o modo criança vulnerável triste. Então, a recomendação é que o terapeuta ele tenha disponível, né, que ele possibilite o acesso aí para o paciente de vários objetos, como, por exemplo, ursos de pelúcia, livros, cartões postais, pedaços de tecido, um chale para a sessão, tá? E aí o objetivo vai ser explorar esses objetos para que sejam um objeto transicional aí de conforto do modo criança vulnerável. Então é você junto com o paciente pensar, né, do que o modo criança vulnerável gosta, né? Ele gosta de pessoas e animais de estimação, quais são os e colocar aqui. Quais são os ursos de pelúcia, objetos fofos que ele se recorda, né, de ter gostado muito na sua infância, livro, cartões, aqui também fala, né, que podem ser elementos como bebidas quentes, biscoitos, né? O objetivo é que sejam atividades reconfortantes para que o paciente lance mão, né, do acesso a essas novas técnicas para confortar o modo criança vulnerável. O segundo exercício vai ser os medos do modo criança vulnerável. Primeiro, você vai, junto com o paciente, identificar 4 medos que o modo criança vulnerável tem, vai identificar as necessidades que são subjacentes do modo criança vulnerável, né? Pensando aí como que o modo vozes internalizadas disfuncionais responderiam, como que os modos de enfrentamento responderiam e quais são, então, as necessidades emocionais subjacentes da criança vulnerável, né? Do que ela precisa. Você vai discutir com o paciente a reação dos dois modos, né? Tanto do disfuncional quanto do de enfrentamento desadaptativo, se atende às necessidades. E aqui as autoras pontuam que não é simplesmente responder, ah, não, não atende, é não atende por quê? Desenvolver, realmente discutir o porquê não, e pensar como que o modo adulto saudável pode atender melhor a essa necessidade, fazer um breve exercício de imagem mental, visualizando o adulto saudável, atendendo a essa necessidade e colocando como se fosse um retrato. Essa imagem de reparação, ela vai ser um retrato, algo para o paciente poder se lembrar. Por isso que é um exercício comportamental, porque vai ser diante de medos, quando o paciente sentir medo da criança vulnerável, ele vai lembrar dessa imagem do adulto saudável, atendendo às necessidades, que é o que vocês vão desenvolver com esse exercício daqui. Dentro das intervenções cognitivas, o primeiro exercício vai ser trabalhar as necessidades das crianças. Aqui a gente vai fazer uma psicoeducação e uma retomada também, né, de uma psicoeducação da terapia do esquema, perguntando se o paciente se recorda, né, de quando a gente falou sobre a terapia do esquema, a gente também falou sobre algumas necessidades emocionais que são básicas, que são universais aí, e que toda pessoa precisa que ela seja atendida. Então, a gente vai trabalhar com o paciente a experiência que ele teve na infância e como que ele tenta atender a essas necessidades no momento atual, tá? O objetivo aqui é realmente entender, ter clareza de quais são as necessidades emocionais que não foram atendidas na infância e que atualmente, né, na vida atual, essas experiências elas podem ser recriadas, elas podem ser criadas para que a gente possa atender as necessidades emocionais, tá? Então, pensar em formas de atender. E o segundo exercício é o direitos das crianças. Aqui a gente vai discutir com os pacientes quais são os direitos, né? Perguntar para ele o que você acha que são os direitos das crianças. E listar alguns exemplos, tá? É recomendado dar uma olhada aqui nessa convenção sobre os direitos da criança. Eles deixam o site disponível aqui, mas é um site universal da Unicef, provavelmente só digitar Unicef, Convenção sobre os Direitos da Criança, a gente já tem acesso a essa lista.
E o objetivo, então, é trabalhar para que o paciente ele tenha clareza, porque muitas vezes a gente não tem clareza de quais são os direitos das crianças, né? E a gente vai discutir aí se o paciente sabia que esses direitos existiam, se esses direitos foram respeitados na infância e como que você acredita que eles foram, que o fato de terem sido violados ou respeitados afetaram o paciente. Elas pontuam aqui que é uma sessão que costuma ser uma sessão mais difícil, justamente, né, devido a essa negligência que muitas crianças, né, que muitos pacientes sofreram, então pode ser uma sessão mais pesada emocionalmente, em virtude, né, realmente assim, da gente entrar em contato com, eu tinha o direito de ter tido um lar seguro e eu não tive né, esse direito assegurado, certo? As intervenções experienciais que vão se assemelhar muito ao que a gente viu no modus das vozes internalizadas. O primeiro exercício é fazer um reprocessamento de imagens para o modo criança vulnerável. Então, se o paciente não chegar no modo criança vulnerável ativado, a gente vai pedir para que ele acesse alguma situação em que houve ativação do criança vulnerável, e a gente vai fazer uma ponte de afeto e reparar as necessidades emocionais que não foram atendidas na cena. O segundo exercício vai ser o diálogo de modos também. A gente vai colocar uma cadeira para o modo criança vulnerável e uma outra cadeira para o modo que surgir. Lembrando sempre aqui que o objetivo é reparar, acessar, acolher, validar o modo criança vulnerável, tá? No final dos exercícios, você pode fazer aí o flashcards para ser uma forma de lembrete, né, do que foi trabalhado nas intervenções experienciais. Bom, pessoal, essas foram as três, eu acho que foram três partes que eu consegui sintetizar aqui em uma aula só. Então, consegui. As próximas vão ser intervenções para o modo criança zangada e os modos saudáveis. E se der também, eu já junto aí com o capítulo 6 que ele é bem curtinho, mas então teremos uma próxima aula, que provavelmente vai ser a última, e a gente encerra o Clube do Livro esse ano. Se você ficou comigo aqui até o final, não esquece de curtir e compartilhar com quem vai se beneficiar desse conteúdo. Eu te agradeço por estar aqui comigo. Um beijo e até a próxima.